Hoje eu quero abordar com você sobre um tema muito interessante, que me chama a atenção e por achar oportuno e crucial, quero trazer para a nossa reflexão sobre a ideia do luto, mas não necessariamente o luto pela morte física, mas um luto por uma quebra de vínculo. E eu vou me basear em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao 6. Diz assim os textos: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Eu começo então, lido esses textos, afirmando para você que luto não se limita somente na morte física. Quando ouvimos a palavra luto, logo atribuímos quase imediatamente a morte. Pensamos logo em morte. Pensamos em alguém que partiu, pensamos em ausência que não poderá mais ser preenchida da mesma maneira. Mas existe um outro tipo de luto, uma outra tipo de morte, e que muitas vezes a gente não reconhece, e é um dos pilares fundamentais, pejorativamente falando, de muitas pessoas estarem doentes e receosas nos dias de hoje, que é o luto pelo fim de vínculos. O fim de vínculos, ou seja, luto por fim de relacionamentos. Obviamente, eu não me restringo ou me limito somente na ideia de relacionamentos conjugais, mas também falo pelo fim de vínculos de relacionamentos no trabalho, relacionamentos familiares, relacionamentos social entre amigos. Mas o ponto aqui que eu quero bater é mais precisamente em fins de vínculos de pessoas que se relacionaram, ou seja, fim de vínculos amorosos. Sabemos que todo tipo de luto dói, e principalmente o luto da morte. E a verdade é que nem todo luto acontece quando alguém morre. Às vezes alguém continua vivo, mas ao lembrar dela, ao lembrar dele, machuca, dói, estremece o coração, estremece a carne. Você sente. Essa pessoa continua existindo. Ela continua andando pelas mesmas ruas, pelas mesmas calçadas. Mas a diferença é que ela já não faz mais parte da sua vida, não faz parte mais da nossa vida da mesma maneira como há uma semana.
a um mês, a 6 meses, a um ano, a 2 anos, a 3 anos, independentemente. E convenhamos, e pasmem, isso dói. Porque quando duas pessoas constroem um vínculo, constroem um relacionamento, constrói-se uma rotina, constrói-se sentimentos, acaba acontecendo algumas coisas. Elas criam hábitos, elas criam planos, elas criam memórias, elas criam lugares que passam a ter estes lugares significados para elas e criam posteriormente, consequentemente, vidas compartilhadas. E quando este vínculo termina, não é apenas uma pessoa que deixa de estar presente. Uma rotina inteira, um hábito inteiro, sentimentos, eles precisam ser reconstruídos. A pessoa, ela precisa reaprender a viver novamente. Ela precisa viver outra vez a como viver determinados dias. Ela precisa novamente aprender a viver em determinados lugares outra vez e a regostar e dar ressignificado de outros ou dos mesmos hobbies que antes gostava. E é por consequência disto que existe o luto pós quebra de vínculo. E talvez uma das coisas mais difíceis não seja aceitar que algumas histórias terminam sem que isso signifique que tudo foi inútil. É difícil, é doloroso, mas é preciso aceitar que histórias terminam, que algumas histórias, elas têm início, elas têm meio e terão fim. E muitas dessas histórias a gente pode estar na metade dela e com desejo de que ela não termine. No momento está esplêndido, um mar de rosas, que a vida inteira seja assim, mas se o plano de Deus não for o seu, não for este, em muitos casos queremos que tudo permaneça como está. Tudo. É como uma casa organizada, onde nesta casa mora uma mãe, o pai, com seus 3 filhos. Trabalham a semana inteira e em um sábado à tarde tiram para organizar a casa, achando que domingo vai estar da mesma maneira, mas os filhos não colaboram e quando menos espera, na tarde de domingo, muitas coisas estão fora do lugar. O que eu quero dizer com isso é que em questão de relacionamentos, assim como há casos que gostaríamos que continuassem como está, há outros casos que não podem, não devem e não continuam como está. Eclesiastes 3 nos ensina o tempo e uma verdade muito valiosa, muito profunda, que é: tudo tem o seu tempo determinado. Verso 1 do capítulo 3. Existe um tempo então para começar, existe um tempo para permanecer, existe um tempo para construir, mas também existe tempo para terminar,
para fechar ciclo. E é nesse ponto em que muitos de nós temos dificuldades, pois queremos prolongar algo, aquilo que para Deus talvez seja o momento para a gente terminar. Às vezes passamos por coisas muito ruins na vida por conta dessa nossa ignorância, de não entender ou não querer ver. Chegou a hora de encerrar esse ciclo. Às vezes sofremos à toa, mas não pela culpa de Deus, mas por nossa própria culpa. Às vezes insistimos em coisas que para Deus acabou, e Deus ali está dando sinais, está colocando placas, alertas, mas preferimos não enxergar. Existe uma diferença enorme, por exemplo, entre sentir falta e precisar voltar. Veja bem, você pode sentir falta de alguém e ainda assim compreender que aquele ciclo terminou. Isso é normal e é uma atitude madura, consciente. Porque você pode amar alguém e entender que a distância ela é necessária para a sua saúde e para a saúde da outra pessoa que fez parte da sua vida. Você pode guardar boas lembranças e mesmo assim escolher não retornar para a vida dela, para a vida dele. E isso não significa necessariamente falta de amor, pelo contrário, muitas das vezes isso é uma atitude honorável de respeito, consideração e propriamente amor. E mais de tudo isso, é uma demonstração clara da sua maturidade emocional e psicológica. Porque existem momentos em que continuar próximo impede que ambos consigam construir a sua própria vida. E talvez uma das decisões mais corajosas seja dizer: eu agradeço pelo que vivemos, reconheço o que aprendi, reconheço os meus erros, mas agora eu preciso seguir em frente. E não necessariamente apagar a história, porque você vai lembrar, é fato, mas é colocar esta história, este ciclo no lugar devido, no seu devido lugar, no lugar certo. Mas o que fazer com o que ficou? Quando se então termina? Quando um relacionamento termina, geralmente ficam duas coisas: as lembranças boas e as feridas. E muitas vezes, inclusive nos relacionamentos atuais, muitos se têm mais feridas do que memórias boas. E é necessário, entretanto, saber igualar e lidar com estes dois pontos. Das coisas boas podemos tirar gratidão. Obrigado, Deus, pelas pessoas que passaram pela minha vida, pelos momentos, pelas oportunidades, pelo que eu aprendi, pelos sorrisos, pela experiência de amar, pelas experiências que eu tive em agradecer, pelo crescimento pessoal, emocional. Mas é também preciso olhar para aquilo que doeu amargamente dentro de você, o que deu errado. Obviamente não para ficar vivendo ao passado, se remoendo, mas é para aprender. Eu certa feita disse em um vídeo, e eu repito aqui, que os erros do passado não devem ser olhados para serem aplicados ou repetidos, ou até para ficar preso e se remoer, se martirizar por dentro. Pelo contrário, é olhar. O passado é feito para se olhar e aprender com ele, seja para bons, seja para maus. Se
você se arrepende de algo que fez no passado, não se mate por isso, não se cobre por isso, pelo contrário, aprenda primeiro para não repetir, caso realmente você não gostou dessa atitude no passado e que hoje você sofre. Olhe para ele para não repetir no presente, não repetir no futuro, e olhe para ele para tirar lições e para que seja agregante à sua vida e para as pessoas próximas a você. O passado não precisa ser prisão para a sua vida, ele precisa ser sua escola. Repito, o passado não precisa ser sua prisão. Você não precisa ser condenado. Pelo contrário, o passado deve ser a sua escola. E essa é uma das formas mais bonitas de honrar uma história que terminou. É olhar com os olhos do perdão, olhar com os olhos de aluno, olhar com o intuito de aprender, reconhecer que errou e não voltar a fazer. Você se valoriza e valoriza a pessoa na qual você esteve. Para aplicarmos, desprender também é um ato de coragem. A coragem é um dos atos mais extraordinários que alguém pode ter em sua vida. Ela enfrenta os maiores obstáculos. Já dizia uma escritora brasileira já falecida, no momento não lembro o nome dela, mas ela diz o seguinte, uma frase muito famosa dela: depois do medo vem o mundo, e você vence o medo pela coragem. Então, a coragem é um dos atos, é uma das ações mais extravagantes, mais simbólicas e mais extraordinárias que alguém pode ter. Todo mundo tem dentro de si, só basta querer utilizá-la. Às vezes pensamos que coragem é lutar para manter alguém. Alguns dizem assim, as coisas estão difíceis é porque vale a pena. Depende do contexto, por exemplo. Se no relacionamento tem mais choro do que riso, tem mais tristeza do que alegria, tem mais briga do que paz, é um sinal de que esse relacionamento não está dando mais certo. Ter coragem para manter um relacionamento onde desgasta mais a sua sanidade mental, a saúde mental, do que propriamente produz e planta paz, sossego, amor, talvez seja um sinal claro para esse relacionamento acabar. Existe outra coragem, que é a coragem de deixar ir, que é uma coragem sensata, madura, serena. Escolher não procurar, escolher não voltar, escolher não alimentar aquilo que precisa terminar. Escolher que não permanecer preso a fotografias. Coragem em escolher a não ficar preso a conversas, a expectativas, a possibilidades que já não mais existem, mas na cabeça de muitos existem. Sêneca diz que sofremos mais na imaginação do que propriamente na realidade. Muitas pessoas sofrem pelo que imaginam, pelas possíveis possibilidades de um futuro que nunca vai acontecer. Então sofrem em vão. Um sábio indiano chegou a dizer, eu concordo, a mente é um péssimo mestre, mas uma excelente escrava. Trabalhe sua mente, domine sua mente, mas não deixe ela dominar você. Sua vida vai melhorar 99%. Fases terminam e quando terminam é preciso
permitir que Deus ensine a viver mediante a sua palavra. Alguns dizem que o tempo é o médico que cura, ou o médico que cura todas as enfermidades é o tempo. Eu penso diferente, pois se você for depender do tempo, você vai ficar como onda, você vai ficar como vento, sem direção. E muitas vezes você vai cair em calabouços, em poços, em buracos, em lamaçais, onde possivelmente vai ser difícil sair. Você precisa de uma direção. E essa direção encontramos aqui na palavra de Deus. Cristo já disse: eu sou o caminho. Ele é a direção. Ele é a rota. Ele é a avenida. Ele é a BR. Ele é a ponte. Cristo é a ponte. Ele é a sua direção. Se você está confuso, se você está em dúvida, é Cristo quem você deve procurar. Ele é a resposta para todas as nossas questões. Talvez hoje alguém esteja, talvez seja você, vivendo exatamente o que eu disse, esteja vivendo exatamente esse processo. A rotina acabou, a rotina mudou, os hábitos acabaram, a casa mudou, os planos mudaram, os domingos ficaram diferentes, o celular já não recebe mais aquela mensagem, e talvez você esteja tentando se redescobrir ou tentando descobrir: quem sou eu agora? E essa pergunta faz parte do processo, tá? Aceite. Primeiro, como conselho, aceite o processo. Não procure respostas agora. Se você tiver vontade de chorar, chore, gritar, grite, questione, mas evite tomar decisões com a sua cabeça confusa. Primeiro se permita sentir, para depois você tomar suas decisões. E quando chegar esse momento, você saberá. E antes de você auto-tomar ou auto-decidir por si mesmo, direcione novamente, como dito, através da santa palavra de Deus. Depois de uma quebra de vínculo, existe reconstrução, e reconstrução requer planejamento. É impossível, por exemplo, um pedreiro, um arquiteto planejar um edifício ou uma casa sem antes planejamento. Você precisa se reaprender a estar sozinho, reaprender a fazer planos, a reaprender a ocupar o seu tempo e principalmente reaprender a sonhar. Você precisa também principalmente entender que seu relacionamento, por ter terminado, não significa que a sua identidade terminou junto com ele. Pelo contrário, você continua sendo quem é, mas agora com lições que podem construir você de maneira positiva ou negativa. É você quem vai arcar com as decisões. Eclesiastes capítulo 3, verso 5 diz o seguinte, para finalizar: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Pegando este último ponto, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, talvez essa seja uma das partes mais difíceis de aceitar. É o tempo de deixar, porque existe o tempo de fazer positivamente e o tempo de fazer negativamente. Fazer, abraçar, fazer negativamente, não abraçar. E é uma das partes mais difíceis, convenhamos, eu concordo, porque quem não gosta de abraçar, literalizando aqui o texto,
mas precisamos também aprender a reconhecer o tempo de se afastar, dizer basta, dar um ponto final. Nem todo afastamento é rejeição. Nem toda despedida significa que aquilo não tem valor. Às vezes simplesmente significa essa história cumpriu o seu tempo. Como disse, nem todas as histórias duram para sempre. Agradeça pelo que foi bom. Agradeça pelos bons momentos, pelas memórias boas construídas, pelas risadas. Perdoe aquilo que precisa ser perdoado. Reconheça se você errou, reconheça seus erros e procure não mais aplicá-los, torná-los visíveis novamente. Aprenda com aquilo que foi ruim. Não carregue para o próximo, para as pessoas em sua volta, um capítulo que deveria ter ficado na página anterior. E a partir disso se desprenda, construa sua nova rotina, construa sua nova história. E existe uma diferença entre não esquecer alguém e continuar preso a alguém. Você pode muito bem lembrar da pessoa sem precisamente pedir para voltar. Você pode amar, gostar sem procurar. Pode reconhecer a importância de uma pessoa e ainda assim seguir em frente. A questão é saber separar, pois ruim seria você deixar de viver o agora, plantar seu futuro, enquanto está preso a uma história que se findou. E a maturidade é entender, compreender que pessoas fazem parte da sua vida, pessoas fazem parte da sua história, mas não necessariamente fazem parte do seu futuro. Há lutos que não acontecem porque alguém morreu, acontecem porque uma história terminou. E quando uma história termina, podemos escolher entre passar o resto da vida tentando ressuscitar ou agradecer pelo o que nos foi ensinado e então permitir que Deus escreva o próximo capítulo. Se você chegou até aqui, se você sentiu, não diria sentiu, mas se você foi tocado por este assunto, se você conhece alguém que vive ou já viveu, ou se propriamente você é quem está vivendo, tenha calma. Não tenha pressa em refazer a sua vida. Primeiramente, permita-se se sentir, para depois o ser, mediante a direção de Deus, você tomar suas decisões. Se você gostou do conteúdo, convido você a se inscrever. Caso tiver alguma sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. E espero nos vermos em um próximo vídeo, em uma próxima oportunidade. Desde já, um forte abraço e até breve.